A partir de agora, venha aprender a cumprir o ID. Está no ar, de segunda Jesus vive. Apresentação, Temer Saad. Fala, meus amigos, tudo certo ou não? Você já agradeceu hoje? Já agradeceu hoje, Helder? Graças a Deus. Isso aí. E aí, Simone, já agradeceu hoje? Já sim. Pastor Pedro Lima, prazer te receber aqui. O prazer é todo meu, meu irmão. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho. Ele que é casado com a Carol, pai de 2 filhos, John Wesley e Caterine. Ordenado pastor aos 23 anos de idade, 50 anos, 14 anos de casado, 30 anos de fé. 30 anos caminhando com Jesus. E daí, pastor, vamos começar pelo principal. Como é que foi esse seu encontro com Jesus? Conta para nós. É curioso, né? Eu tenho a bênção, acho que já de ter nascido com conceito cristão. Eu fui católico desde minha nascença, minha avó era muito católica. E lá mesmo dentro do catolicismo eu tive um encontro com Jesus ainda na renovação carismática, aqui na cidade de Taubaté. Nós tínhamos um padre que era padre em Taubaté, chamava Padre Pedro Bretano. E nessa ocasião nós participávamos do movimento da renovação carismática. E ali no movimento eu comecei a querer buscar mais de Deus, mais de Jesus. Nessa ocasião nós tínhamos um grupo que depois ficou intitulado aqui na cidade de Taubaté como Sarça Ardente, né? Padre Pedro teve um período que ele ficou fora da Igreja Católica e apresentou Jesus para nós. E lá nós conhecemos a Jesus através dele. Fiquei na Sarça Ardente nessa ocasião, que houve uma dissensão, né? Eles saíram da Igreja Católica, não teve possibilidade de seguir, e foram para a Sarça Ardente. Lá na Sarça Ardente eu fiquei quase nada, muito pouco. Logo eu conheci o Evangelho através de um pastor aqui também de Taubaté, que nessa ocasião tinha na rodoviária velha aqui de Taubaté um ponto de oração, que é o Bispo Roberto, também mora aqui até o dia de hoje. Era a Igreja do Evangelho Pleno, de onde ali eu conheci Jesus, tive a bênção de ser discipulado pelo Bispo Paulo Ventura e, apaixonado por missões, ele me identificou e eu entreguei minha vida para missões, passei praticamente todo o meu período do Evangelho Pleno fazendo missões com meus irmãos lá. Tem uma história, não sei se é verdadeira, já foi até preso por causa do Evangelho. Então, na verdade, a versão de prisão é um pouco forte. Mas como é que funciona? Quando eu fui missionário pelo Evangelho Pleno, eu fui para o Canadá e servi a Jesus no Canadá por 11 anos pela Igreja do Evangelho Pleno. E nós tínhamos uma base de missões lá em Toronto, e de Toronto nós mantínhamos missionários em Cuba, né, a Igreja do Evangelho Pleno. E eu tive a bênção de ir a primeira vez, deu muito certo, foi muito bom, levamos bastante coisa. E da segunda, sim, fui preso. Fui preso em Cuba, mas na verdade não era prisão, é aquela prisão carcerária que tem dentro do aeroporto. Eu fiquei 3 dias, 3 dias e meio, na verdade, preso ali, esperando para poder ser julgado se eu era ou não espião. Eu fui condenado porque entrei com 2 malas, numa tinha Bíblia e na outra medicamentos. Então eles queriam ter certeza que eu era espião ou não. Então nessa ocasião o Bispo Paulo Ventura foi o que tomou a frente, fez as negociações para a gente conseguir ser liberado, mas foi uma luta, foram 3 dias e meio de muita luta. Eu lembro que quando o entrevistador chegava, a gente não dormia, né? Na cela tinha eu e mais 2, e eles ficavam acendendo, pagando luz, jogando água perto, a gente sem condições muito precárias, para que a gente de alguma forma fosse induzido a falar o que eles queriam, que nós estávamos ali como espião. E, na verdade, nada disso era. Todo o nosso problema foi por causa de Bíblia e medicamento. E
Da primeira vez, que também fiquei, mas foi muito fácil, foi fácil. Da segunda, o Bispo Paulo ficou em negociação, tendo que falar com o consulado, mas me liberaram. Mas foi uma luta bem grande lá em Cuba. Por sinal, quero voltar. Amei aquele país, amo Cuba de paixão, tenho ainda contato com os irmãos lá. São uns irmãos muito puros, muito sérios, amam Jesus de verdade. Mas existe, de fato, uma perseguição a cristão lá, né? Então, na verdade, a perseguição a cristãos em Cuba, ela é muito forte se você não for do que eles chamam de base. Existe a chamada igreja oficial. Então, por exemplo, é comum você chegar lá numa presbiteriana, que é a igreja oficial, metodista, e dentro da igreja tem um quadro de Fidel. Fidel está lá como se fosse o Cristo, pendurado na parede, e essas igrejas são as chamadas igrejas associadas. Boa parte do catolicismo se adere a isso, os evangélicos são muito minoria, mas os que não são da base não podem falar qualquer coisa, não podem servir. O que a gente tem aqui no país, não. A liberdade lá ela é uma liberdade vigiada. Você tem culto nos lugares autorizados, mas nas casas, para você ter noção, e no meu caso foi uma denúncia, por isso fui preso, é comum você ter célula, eles são muito fortes em célula, e tem infiltrantes para saber se você fala do governo, qual é a sua posição sobre o governo, e às vezes são induzidos a falarem coisas que na verdade não é a verdade e são presos. Eu fico vendo o socialismo mostrar a Cuba, que eu não sei aonde ela existe, porque a grande realidade de Cuba ainda é precária. O cubano ainda até o dia de hoje tem a chamada tarjeta, né, tarjeta de alimento, que o que é? É uma cardeneta. Por sinal, essa semana eu vi um documentário que os irmãos me mandaram, eles estão festejando porque o governo vai dar para esse ano, o ano todo, 398 gramas de frango por família, ou seja, 1 libra de frango, e o indivíduo tem que... Então, a realidade de Cuba é muito triste, tanto para o evangelho, embora o evangelho tenha crescido muito lá, mas para viver é um inferno. Cuba é muito bom para o turista que vai com dinheiro, que vai... Tem um episódio, Temer, que me chama muita atenção, que nós presenciamos isso. Eu lembro que o bispo mandou uma oferta que era para poder levar os irmãos para um passeio. E eu queria muito ir em Guantánamo, sempre quis ir muito em Guantánamo. E nós, então, pegamos um carro e saímos de Havana, que é onde nós ficávamos, para nós tentarmos viajar. No meio do caminho estava eu, o pastor Zamiro e mais 2 missionários. Teve uma tempestade muito grande, e essa tempestade fez com que nós não conseguíssemos mais viajar e tínhamos que parar, e nós paramos num hotel. E, para surpresa nossa, a recepção do hotel, que é bem precário nesse caso, ela disse que nós poderíamos hospedar ali, mas o irmão Zamiro não podia. Ou seja, então nós falamos, não, mas nós vamos pagar. Não, vocês podem, mas ele não, porque ele é cubano. Imagina o desespero nosso lá, abrigado, e o irmão teve que dormir no carro, o que para eles é muito comum. Não autorizaram ele de dormir num hotel sendo cubano. Nós sim ficamos. E esse é o relato de Cuba. Aquilo na verdade, é uma mentira, é algo que só funciona nos filmes, porque na realidade é triste aquilo lá. Esse ponto que o pastor Pedro traz é um ponto importante. Eu queria aproveitar o gancho para abordar esse tema, né? Existe uma discussão crescente sobre cristãos na política. E eu posso falar porque vivo política desde os meus 6 anos de idade, né? Meu pai a vida inteira político, por mais que a família nunca tenha gostado disso, né? Mas uma opção que ele fez. E a gente vê, hoje está muito aí em foco a questão do Silas Malafaia, os posicionamentos mais polêmicos dele, cada vez mais polêmicos, em relação ao cenário político.
e a forma como ele aborda alguns temas, né, de forma bem veemente. Qual que é a sua opinião em relação a isso, né? Essa questão de política, e talvez não seja a melhor palavra, mas vamos usar política e religião. Olha, eu, na verdade, não sou contra, sou favorável, acho que a igreja tem que ter representatividade, mas essa representatividade, hoje, o que está acontecendo na situação, não só do Silas, mas de outros pastores que estão se posicionando, é que nós tínhamos que afastar eles da religião. Eles podem ser o representante legal da igreja, mas eles não podem representar a igreja e nem o pastorado. Sou super favorável, por exemplo, que o Silas vire político. Acho que é legal, é um indivíduo que tem suas opiniões, várias delas somos favoráveis, outras somos contra, mas a pergunta que eu faço é, nesse momento da política no Brasil, por exemplo, será que o que está acontecendo na situação Silas e outros pastores, ela está sendo benéfica ou maléfica para o Evangelho? Então a pergunta é, o Silas pode ser pastor e ser político? Não, eu acho que ele deveria escolher um dos polos, né? Ele poderia deixar de ser pastor, ele poderia representar a igreja e ser político, porque o que está acontecendo? É importante nós entendermos algo muito curioso, que política com religião não é que não pode, mas não tem histórico que deu certo em período nenhum. Os erros que nós estamos como igreja representando agora, e tendo ele, são aqueles erros que nós tivemos lá atrás, a Igreja Católica cometeu o que nós estamos cometendo. E hoje, o que está acontecendo? Nós temos uma chamada bancada evangélica, eu digo por nós, que somos de comunidade terapêutica, nos representam? Não sei até onde. E a pergunta é, quando você olha a Lava Jato, quantos nossos que foram julgados não como deputados ou senadores, eles foram julgados como crente? Então a pergunta que não quer calar é, será que a igreja não tem que ser o divisor de água para dizer, olha, temos um representante, tranquilo, mas ele tem que ser pastor? Ou um irmão que foi pastor e foi... As duas coisas juntas, eu acho que a história está mostrando que não está funcionando, não. Mas é a minha opinião. Essa confusão, né? Levar a política para púlpito, eu realmente também sou contra. Como é que foi essa sua transição desse encontro com Jesus lá atrás, né? Pelo que eu entendi, com 20 anos de idade. Sim. Para ser ordenado pastor, como é que foi esse processo? Então, logo que nós tivemos o encontro com Jesus, eu tive a bênção de ter homens que me ajudaram muito, que foi o caso do bispo Roberto. Eu sempre tive vontade de ser frei franciscano, olha a diligência, né? Eu quis, na minha vida, ser frei. E isso tem a ver por conta das ações sociais, provavelmente. Sim, né? Eu sempre quis ser frei por causa disso. E quando o bispo Roberto ele começa a me discipular, rapidamente eu me apaixonei por missões. E quem ainda não teve a oportunidade de conhecer uma igreja canadense que chama People Church, essa igreja foi o que fez eu me apaixonar por missões. Esse pastor da People Church, ele fez um voto com Deus, que de cada 5 famílias que Deus desse para ele, ele daria um missionário para o mundo. E, de fato, assim foi, a igreja cresceu, eles enviaram missões para o mundo inteiro, e o bispo Paulo me incentivava muito a ler o material dos irmãos da People Church. E isso fez eu me apaixonar por missões. Quando teve as primeiras conferências, eu já estava como missionário aqui no Putim, aqui pertinho, do lado de Aparecido do Norte. Nós tivemos uma conferência e o bispo queria mandar alguém para o Equador. E quem iria para o Equador nessa ocasião era um pastor que, por sinal, é pastor em Aparecida, que era o pastor Dário. Não sei que cargas d'água, o pastor desistiu e o bispo ficou ali numa situação dizendo quem vai. E eu me prontifiquei, levantei a mão e falei, opa, eu vou. Irmão, é tão curioso que eu não... Isso você tinha quantos anos? 22 no máximo, acho que 22 anos. E o que acontece? Me candidatei para ir, não falava nada em espanhol, nada. Eu falava o buenos dias, buenas tardes, senhorita, e o bispo foi mais louco que eu. Eu me prontifiquei aí e ele se prontificou a enviar. E eu me lembro
perfeitamente do pastor Manuel, pessoas de bênção que passam na vida da gente, né? Pastor Manuel, pastora Neiva, me dando o maior incentivo. E eu fui. E eu lembro como se fosse hoje, quando nós descemos o avião em Guayaquil, foi a primeira vez que eu andei de avião. E já fui para o exterior e para ficar sozinho. O bispo chegou lá, me apresentou aos irmãos, e esses irmãos se apaixonaram por mim, eu me apaixonei por eles. Era uma família com 4 pessoas, que depois Deus foi agregando, e eles foram que me ensinaram. Eu não sei, o curioso é que eu me lembro que quando o bispo veio, que eu me dei conta que eu estava sozinho, né, num país, não conhecia nada, não conhecia a cultura deles, mas pregava diariamente, todos os dias, pregava na rua, fazia trabalho social, e a igreja foi crescendo, o Senhor foi acrescentando os irmãos. Nós abrimos a igreja em Guayaquil, de Guayaquil nós abrimos Jipirapa, de Jipirapa nós abrimos Porto Velho, Rio Bamba. Nós deixamos lá no Equador 8 igrejas abertas. Hoje quem é pastor lá ainda é o mesmo pastor, chama Fernando Avilés. E todas essas congregações, além delas estar abertas, eles se multiplicaram, né? Tem vários irmãos. Mas tem meu curioso é que os irmãos me amavam tanto, e eu amei tanto aquele país e aqueles irmãos, que eu lembro que depois de uns 8, 9 meses que eu estava lá, eu comecei a repetir sermão, porque eu já não tinha sermão. E os irmãos viravam para mim e falavam: pastorcito, que bendizione, como pode? Que sermão foi esse? Aí eu descobri que eles não me entendiam nada. E que daquela vez ali eu notei que eu fazia de conta que entendia, mas uma coisa era curiosa: o Evangelho... O Espírito traduz. O Espírito traduz. Temer, eu andava, eu tenho até umas fotos, pena que nós saímos principalmente para essa cidade de Jipirapa. Nós íamos no carro para essa cidade e andávamos 2, 3 horas em lombo de burro para poder chegar em aldeia para pregar o Evangelho. E eu falo para você sem medo de errar. Eu tive várias experiências em alguns países, mas igual ao Equador, não, nada igual. Foi surreal. Então, se eu estou entendendo, você foi ordenado pastor para ir fazer missões. Para ir fazer missões. Isso. Antes de viajar. Antes de viajar, porque eu já era missionário aqui, na cidade do Putim, depois passei por Guaratinguetá, mas eu, na verdade, não era ordenado. Eu fui ordenado para poder ir fazer missões no Equador. Para quem não sabe, né, tá vendo o pastor Pedro aqui, e eu queria aproveitar e mandar um abraço para a Sheila, né? Sheilinha. A Sheila foi quem nos conectou lá atrás. O pastor Pedro, e aí nós vamos entrar nesse tema aqui, eu quero fazer esse gancho. O pastor Pedro apareceu um dia lá na praça, aqui na Praça Barbosa de Oliveira, onde nós fazemos os nossos encontros de segunda, né, às 18h30. Hoje, inclusive, vai ter, você está convidado a ir lá participar. E o pastor Pedro apareceu lá para participar da nossa reunião, se identificou e falou: Temer, eu administro aqui pode me corrigir se eu estiver falando bobagem aqui. Eu administro uma comunidade terapêutica chamada Nova Vida, né? E eu fiquei sabendo do trabalho que vocês fazem aqui através da Sheila, e eu queria te disponibilizar, se você tiver aí pessoas interessadas em tratamento para dependência química, eu queria te disponibilizar vagas. E aí a gente foi estreitando esse relacionamento, né? Hoje a gente vai a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras, lá na clínica, deixar uma palavra para os internos. E o pastor Pedro, sempre que pode, participa das nossas reuniões e leva também os internos, né? Que quando leva é muito legal, a gente vê olhos brilhando. E por que eu estou falando sobre isso, né? Isso é uma promessa de Deus, algo que Deus tinha me mostrado e que Ele cumpriu, né? Porque disse que não era para eu me preocupar com os recursos daquilo que Ele estava mandando eu fazer, porque Ele enviaria todos eles. E a comunidade terapêutica administrada pelo pastor Pedro é uma ferramenta para que pessoas esquecidas aí pela sociedade possam retomar a sua dignidade, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, em específico esse trabalho da comunidade terapêutica, como que isso aconteceu? Porque eu sei que houve um período anterior que você também administrava lá. Depois saiu, ficou na mão de outro pessoal,
e agora há 2 anos, eu acho, retomou esse trabalho. Conta um pouquinho para a gente desse processo. Na verdade, há 1 ano. 1 ano. Nós chegamos na comunidade, ela chamava já Casa Nova Vida, e essa unidade foi aberta por um pastor que faleceu, o Senhor o acolheu, lá de Campos do Jordão, né? Ele era de Campos e abriu uma casa abriu aqui em para o Taubaté. pastor Hilton, que é irmão do Bob. E o fundador, então, na verdade, é ele junto com o Hilton. O Hilton fez um trabalho fenomenal, muito bom na comunidade. É um menino de coração de ouro. O Hilton congrega lá na Sonho de Deus com o apóstolo L. E fez um trabalho gigantesco. Mas o Hilton, coitado, com toda a dificuldade deles, ele tinha a vontade, mas não tinha a condição estrutural para legalizar a comunidade. Então, nesse contexto, Deus nos enviou para estar junto com ele e legalizar. Não é fácil, a comunidade tem várias leis, é uma cartilha bem ampla que chama, por sinal, RDC 29, que é o que rege, o que como deve funcionar a comunidade. E eu fiquei com o Hilton, nós caminhamos junto 2 anos, 2 anos e meio, legalizamos, e aprove o Senhor levar o Hilton para outros ambientes. Ele optou em estar trabalhando em igreja, né? Hoje ele está na frente da igreja, e não mais com comunidade. Mas foi um período muito bom, muito gostoso, é um tremendo de um homem, e ainda é amigo, parceiro, tanto ele quanto o Bob, são pessoas muito boas. E nós, então, começamos a arrumar aquele local, né? Era um lugar que precisava de reforma, como agora de novo, de uma estrutura bastante difícil de ser feita. E logo depois eu passei para o pastor Jorge, que ficou ali. O Jorge ficou 2 anos tomando conta, cuidando, fez o papel dele. E aí, então, agora, nessa nova fase, eu estou ali já há 1 ano, retomando aquilo que, na verdade, a gente começou. Nós nunca deixamos de ser os que estão à frente, mas é uma equipe. Primeiro foi o Hilton, a honra é dele. Depois o Jorge ficou um período e nós estamos retomando. O trabalho de comunidade terapêutica, Temer, é um trabalho muito árduo. Por quê? Porque nós lutamos contra espíritos, nós lutamos contra uma dependência, contra o indivíduo e contra ideologias. Então, por exemplo, hoje, para você ter noção, raramente vão ficar de pé comunidade terapêutica que não seja legalizado. A perseguição a esse modelo de tratamento, ela é muito grande. Por quê? Porque existe hoje todo um conselho de psicologia, conselho de psiquiatria, e todos eles são voltados à redução de danos, né? E como comunidade terapêutica não acredita em redução de dano, a perseguição contra nós é surreal. Para você ter uma noção, a gente sabe que quando as entidades falam de comunidade terapêutica, eles estão corretos. Não estou dizendo que não esteja, em algumas partes. Só que a entrevista que eles fazem é baseado no ruim, não é no bom. É baseado naquele que tem agressão lá dentro, é baseado naquele que está em situação precária. Eles nunca vieram fazer. Na verdade, quem faz um trabalho adequado paga por aquele que faz um trabalho inadequado. Que faz inadequado. Então, por exemplo, você pega por aí, passou no semáforo, o indivíduo está vendendo bala, o cara está vendendo saquinho. Eles pegam tudo num balaio só e julgam como se isso fosse comunidade terapêutica. Não é. Mas o trabalho feito, ele começa no Brasil através do pessoal lá do Padre Haroldo, mas antes dele, na verdade, ele vem dos Estados Unidos lá com o pessoal do Tim Charles, né, que é do David Wilkerson, escritor da Cruz e o Punhal. Esse trabalho foi tão forte nos Estados Unidos que eles mudaram a cultura do Brooklyn. Quem conhece, quem ainda não viu ou não leu, tem o filme, tem o livro, A Cruz e o Punhal, você vê que isso que aconteceu no Brooklyn estão acontecendo hoje em várias cidades do país. Temer, para ter uma noção do que é o trabalho de comunidade terapêutica, eu me apaixonei por eles quando estive lá no Paraguai, né, fazendo um trabalho com o Tim Charles.
Hoje, para você ter noção, na cidade de Taubaté, aqui, nós temos em média 17 comunidades terapêuticas. Dessas 17, nós temos 3 que são de contenção, ou seja, são clínicas, e o restante todos são comunidades voluntárias. Se hoje vir uma resolução dizendo assim, olha, fecha a comunidade terapêutica, mais ou menos, a média pode ser para menos e para mais, nós temos 2.200 pessoas que estariam na rua, no crime, no tráfico. Então, comunidade terapêutica, ela tem que ser vista. Sou favorável que tem que haver um reajuste, ajustar algumas condutas, mas ainda é o braço para poder ressocializar. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho tido a oportunidade, né, por estar de forma frequente, tanto na comunidade Nova Vida como na Proada, ao conversar com você e com o pastor Levi, e também com os internos, ver como é um trabalho realmente extenuante, né? Porque eu não sei se quem está assistindo sabe, mas funciona com portas abertas. Sim. Significa que se a pessoa quiser ali no meio do tratamento desistir, ela tem total possibilidade de sair e retomar a vida dela fora das paredes ali, né? E 70% desiste antes da segunda semana. E a gente tem experimentado isso, né? Sim. Algumas pessoas que o nosso projeto resgatou das ruas, né? E infelizmente as pessoas acabam abandonando o tratamento. Taubaté, não diferente de outras cidades, vive um problema muito grande em relação a isso. Eu estava até esses dias agora conversando com um dos candidatos a prefeito aqui, que está no segundo turno, em Taubaté, que é o Ortiz Júnior, que me disse que tem dentro do plano de governo dele uma ideia de fazer um trabalho em relação aos moradores de rua a partir das igrejas. E aí eu conversei rapidamente com ele sobre isso, né? A gente está inclusive apoiando a candidatura dele em função disso. Eu entendo que realmente é o caminho, né? Eu tenho sempre dito nas nossas conversas, tanto na praça como nas comunidades, da necessidade de que o evangelho seja pregado para que de fato haja uma transformação de dentro para fora, né? Porque só o tratamento clínico, que é necessário, a gente sabe que tem aquela questão da fissura da droga, né? Do álcool, então às vezes até medicações que são dadas aí pelos psiquiatras. A gente sabe que tem que ter algo de transformação mesmo da mente, né? Para que o indivíduo, num encontro com Jesus, ele possa entender que a vida dele é muito mais do que aquele prazer momentâneo. E o trabalho da Nova Vida vai nesse caminho. Sim. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Tem uma coisa curiosa, que é o tripé da comunidade terapêutica. Isso daí é no país todo. Os opositores de comunidade terapêutica, eles batem exatamente no que é o tripé. A base nossa, seja nós os evangélicos, seja os irmãos lá da Fazenda Esperança, que também fazem um bom trabalho. Qual é o tripé? Trabalho, convívio e religião. Que na verdade não é religião, é espiritualidade. Trabalho, convívio e espiritualidade. Quando se fala, a comunidade terapêutica é de cunho religioso, nós não temos nenhum problema em dizer que é de cunho religioso. Por quê? Amém que seja, né? Amém. Sim. O que nós queremos? Nós acreditamos, e isso tem estudo científico. Eu tenho um amigo curioso, José Carlos. O Zé Carlos é um amigo meu que tem todo defeito que você possa imaginar. O Zé Carlos, ele é petista, ele é comunista e ele é ateu. Mas pensem como eu gosto desse cara. Petista, comunista e ateu numa pessoa só. E o Zé, todas as vezes que ele vai na comunidade, ele vai bastante, o Zé fala assim, só dá certo se a pessoa encontrar com Cristo. Mas você não é ateu? Eu falo, não, eu sou, mas ele tem que encontrar, porque se ele encontrar, ele muda de vida. E aí vem aquela coisa legal de entender o seguinte, a espiritualidade, ela tem a ver com o quê? Com o encontro com o divino. Se você encontra o divino, você encontra você mesmo. Tem um caso, se um dia você quiser entrevistar esse menino, super recomendo,
É um cara simples, de pouca fala, muito quieto. Um rapaz que passou por nós se chama Marquinho. O Marquinho passou por nós, ficou comigo acho que uns 3 anos. De jeito nenhum. O Marquinho recaía. 3, 4 meses limpo, o Marquinho recaía. Aí um dia eu falei, cara, cansei do ser. Mandei ele lá para a Ágape, para os irmãos aqui de Taubaté, pastor Pedro, se estiver ouvindo, um abraço. Chegou lá, o Marquinho teve o que não teve com a gente, o encontro com Jesus. O Marquinho está limpo há 2 anos, é o líder deles lá, um menino fenomenal. Daí você fala, mas por que não teve encontro com vocês? Não teve, porque não teve. Jesus achou de encontrar o Marquinho lá. E quando você entrevista o Marquinho, ele diz o seguinte, eu só consegui entender que eu precisava de Cristo quando eu larguei a minha vida e disse, Senhor, eu não posso. E o Marquinho teve a mudança. Então, a espiritualidade. Segunda coisa, convívio. Note que o cara que chega na adicção, ele convive numa roda de fumo, ele convive na roda entre eles, mas ele não consegue conviver com a família, ele não consegue conviver com a religião, ele não consegue conviver com nada que tem estrutura de organização. Qual é o tratamento dentro de uma comunidade? Conviver com os pares. É você entender que uma casa tem regra, que uma casa tem disciplina. Nós temos uma comunidade muito simples, você conhece, mas o curioso, você pode chegar a qualquer hora lá que vocês não vão achar aquilo sujo, não vão achar aquilo extremamente bagunçado. Organizado. Não vai achar. Nós temos uma casa que funciona, os banheiros são limpos, a cozinha é limpíssima, nós temos uma horta, por sinal, muito boa. Por quê? Porque nós acreditamos que o convívio com os pares é importante na recuperação. Terceira coisa é o trabalho. O trabalho dignifica o homem. Se nós entendemos que viver custa, esse indivíduo ele tem que entender que viver custa. Então, para isso, nós temos que dizer para ele e trabalhar na questão que, dentro da comunidade, ele precisa trabalhar para a manutenção de todos. Então, esse ciclo é o que é hoje mal interpretado pelos que são opositores, dizendo que o indivíduo não está lá para trabalhar, que o indivíduo não está lá para ter um encontro com a religião e que o indivíduo não está lá para ter um convívio. Totalmente na contramão do que funciona. Totalmente na contramão. Hoje, a nossa oposição à comunidade terapêutica, ela tem uma base muito forte. Por sinal, a maior opositora nossa, ela está concorrendo, se eu não me engano, à prefeitura do Nordeste, não, aqui de Maria do Rosário. Eu esqueci, mas ela é a única que ficou do PT que está aí concorrendo uma das prefeitas de Porto Alegre. Contra as comunidades terapêuticas. Contra e não nega para ninguém. E brigam muito em Brasília para o fechamento de comunidade terapêutica. Que absurdo, né? Que absurdo. Não é fácil, não. Bom, eu já falei para o pastor Pedro, até essa semana eu tenho uma reunião lá na Fiesp, eu sou diretor de um departamento lá, chamado Departamento de Infraestrutura. E eu vou tentar um encontro lá com o presidente, José Gomes, porque eu entendo que o Senai poderia disponibilizar para as comunidades terapêuticas algum tipo de oficina para ensinar uma profissão para os internos. Porque eu vejo que o tempo ocioso pode ser um grande inimigo. Sim. Em relação a esse período que eles estão passando, né? Então, se a pessoa tiver, durante o seu tratamento, essa janela, que geralmente são 6 meses, são 6 meses, né? De 6 a 9. 6 a 9 meses. Ele tiver a oportunidade de aprender uma profissão, isso pode ocupar a mente dele, né? E ele sair com uma perspectiva de futuro. Porque muitos deles tiveram a vida interrompida pelo uso das drogas e não tem uma alternativa futura, né? De atividade futura. Então, tá aqui, eu vou até mandar esse vídeo lá também para o Servone, porque a ideia é que a gente consiga uma parceria com eles, no sentido de ter uma oficina móvel, algo do tipo que a gente possa disponibilizar para as clínicas. Se quem está nos assistindo tiver o interesse de ajudar de alguma forma no trabalho da comunidade terapêutica, qual que seria o caminho? Existem algumas formas de fazer. As pessoas podem ajudar indo, participando, estando em reuniões.
todo domingo tem visita, as pessoas podem ir, podem entrar em contato com a gente para ir, mas elas também podem participar doando. A comunidade fica no distrito do Una, aqui em Taubaté. A gente recebe doações, nós podemos receber doações por Pix, nós podemos receber vários tipos de apoio. Porém, a nossa maior necessidade, na verdade, ela nem sempre foi financeira, como não é. A gente sempre fala que nós cremos num Deus provedor, que sempre nos manteve, que sempre vai nos manter. A nossa maior necessidade como igreja ou como comunidade é que as pessoas vão, conheçam e encaminhem pessoas que queiram mudar de vida. Isso é muito importante para nós. Legal. Isso é um ponto também que eu queria chamar a atenção para vocês, porque quando o pastor Pedro esteve conosco lá na praça, no final da reunião a gente conversando, mas o que o senhor precisa, né? E eu esperava uma resposta de algum tipo de recurso financeiro ou material, e ele falou assim, olha, eu preciso do seu tempo. Eu não vou esquecer, essa foi uma conversa marcante para todos ali. E Deus tem nos dado o privilégio de participar na nossa pequena contribuição. E é muito bacana. Ontem, por exemplo, a gente viu lá parte dos internos, né, no culto da nossa igreja lá, da comunidade do Evangelho Simples. E a gente vê aí o nível de transformação. Do ponto de vista, pastor, assim, de futuro, o que o senhor enxerga para esse projeto? Assim, a ideia é ampliar, a ideia é fazer algum tipo de reforma física lá, porque eu sei que tem espaço, né? Tem bastante terreno. Qual que é o planejamento? Hoje, a nossa missão é fazer a reforma, já estamos nela, né? Estamos terminando a capela, o vento levou, a última chuva de granizo que teve, destruiu uma capela que tínhamos. Hoje ela está terminando e precisamos fazer uma reforma física. Qual é a meta nossa como comunidade terapêutica ali, a Nova Vida? Ser uma casa 100% autossustentável. E esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Nós vamos fazer uma reforma grande, estrutural, precisamos reformar os prédios, o prédio, né, que hoje precisa acolher as pessoas melhor, mas o foco nosso ali é fazer ela autossustentável. Temer, a gente vê aí muita comunidade, não quero julgar os meus irmãos, que vivem de pedir. Então, por exemplo, vão na feira pegar resto de coisa, vão ali, passem açougue. Essas pessoas já viveram uma vida tão miserável, elas já viveram uma vida tão precária, e hoje induzir elas a continuar pedindo é o caos. Então, o que nós falamos sempre ali na comunidade? Nós queremos ter uma comunidade que quem chegue lá leve, né? Não precise levar, mas que leve da comunidade. E isso é tão verdade que a equipe sua que vai lá já sabe que na sexta-feira consegue fazer a feira dentro da comunidade. A gente, né, leva alface, né? Leva bastante verdura. E a ideia nossa tá chegando os nossos peixes, nós vamos ter as galinhas para os ovos, fazer a rotatividade e automaticamente ser autossustentável. Esse é o nosso desafio. E o curioso, Temer, que quem está nos ouvindo posso perguntar, mas quem banca isso? Não é a nossa fé. Eu vou dar um exemplo para vocês de quanto custa hoje uma comunidade terapêutica para nós. R$ 2,25 por refeição. Imagine que na comunidade nós temos 5 refeições diárias. Se você dividir 5 refeições diárias, se você multiplicar 5 refeições diárias, você vai descobrir que o custo disso é muito baixo. Quanto paga uma pessoa? É o que todo mundo pergunta. Quem não tem nada, não paga nada. Quem tem alguma coisa, paga um pouco. Mas os que pagam, para você ter uma base, é R$ 400. E quem são os que pagam? Se o indivíduo tem um Bolsa Família, que se supõe que é para manutenção, como é que funciona? Ele paga R$ 400, R$ 200 é a manutenção dele mesmo. Então, a manutenção deles são os itens de higiene, né? Isso, os itens de higiene, o que ele precisar para ali. Esses custos são, na verdade, para poder fazer
o que nós não ganhamos, o que nós não arrecadamos. Deixa eu só aproveitar esse gancho para quem não está nos assistindo, não sei se vocês têm ideia disso. O Bolsa Família, para esse público morador de rua, tem sido um grande problema. Sim. Virou algo que eles estão chamando de Bolsa Crack. Então, eu posso testemunhar porque já aconteceu conosco. Então, pessoas que chegam lá pedindo tratamento, e aí você faz essa anamnese inicial ali, e aí você explica como funciona. Olha, então você tem o benefício? Eu tenho o benefício. Quanto que você recebe? R$600 no mês. Então, olha, R$400 você tem que destinar para manutenção sua na clínica e R$200 fica para uso seu pessoal de itens de higiene. Desistiu. E aí o cara desiste, né? Porque o que ele quer? Ele quer um lugar para ele morar e quando ele recebe o benefício ele sai para usar droga. Então é algo que do ponto de vista da política pública a gente precisa também repensar. Sim. E cobrar aí dos governantes uma maneira de fazer diferente, porque senão esse problema não vai acabar. E qual é o ponto, né? Quando o senhor nos mandou para a rua, né, para fazer o que a gente estava fazendo numa sala na rua, eu não tinha ideia totalmente de todos os passos posteriores, embora houvesse uma direção. E à medida que a gente caminha na direção daquilo que ele mandou fazer, a gente se depara com problemas estruturantes que, se a gente não tiver o apoio do poder público no sentido de diminuir esses problemas, é uma mecânica quase que como enxugar gelo, né? Sim. E quem não atua, não se envolve, fica o recado para você aí que está nos assistindo, se você não se envolve na solução disso, você não tem o direito de reclamar. Porque muitas vezes a gente para no semáforo e a gente vê aquela quantidade enorme de pessoas vindo pedir dinheiro no carro e a gente não se envolve como parte da solução. Então, principalmente você que é empresário, assim como eu, e está nos assistindo, você pode ajudar de forma efetiva nos auxiliando a estruturar melhor o trabalho das comunidades terapêuticas. Porque existem demandas. Sim, né? muita. Existe demanda. Então, o pastor Pedro falou aqui sobre a necessidade de ampliação da estrutura física. De repente, você pode doar bloco, pode doar cimento, areia, pedra, você pode doar mão de obra. De repente, você tem aí coisas que sobrou de alguma reforma que você fez, mobiliário, roupa de cama. Tudo isso tem demanda, né? Louça. Né? Então, a gente quer fazer essa provocação para que você que está nos assistindo possa se envolver de alguma forma. Eu não quero doar dinheiro porque eu não tenho certeza da forma como vai ser usado, é um direito seu. Mas se você tiver qualquer outro tipo de recurso, disponibilize, porque às vezes a gente acha que é pouco, mas o pouco pode Sim. ajudar bastante. O Temer, uma coisa curiosa, que a gente fala de valores, né? Nós falamos agora de valores, mas uma coisa que tem que ficar claro. Se quem está nos ouvindo tem um conhecido que não tem retaguarda familiar, então esse indivíduo mora sozinho, não tem parente, ele com recurso ou sem recurso é acolhido na comunidade. Você tem acompanhado isso, a Sim. gente não deixa. Quando tem um pouco do recurso, a ideia não é que precisamos do valor dele, a ideia é que ele entenda que viver custa. É aquilo que nós falamos lá atrás, no começo. É educativo. É educativo. Agora, outra observação sobre isso. Nós tivemos há poucos dias, talvez uns 15, 20 dias atrás, oportunidade de vender 20 vagas. Eu cheguei a comentar Sim, com você, né? sim. 20 vagas, e isso traria para nós a solução de 96% de todos os nossos problemas, porque era algo assim surreal. E nós tivemos de Deus a percepção que não era para fazê-lo. Por quê? Porque nós estamos vendo a nossa cidade num momento de caos como nunca teve. O que a gente vê falar, por exemplo, a Cracolândia lá em São Paulo. Já tem várias aqui. Acorda, aqui nós temos e algumas... assim, é lógico que não na proporção Sim. de São Paulo, pelo fato que ela é uma concentração. Mas tem vários focos, né, pastor? Mas aqui tem vários focos. Eu vou dar um foco só para vocês que estão nos ouvindo entender que é a subida do Três Maria, que é na lateral ali da rodoviária nova de Taubaté. Hoje você encontra uma quantidade enorme de pessoas que são usuárias, tanto do sexo masculino como do feminino.
E isso está se multiplicando com uma rapidez e não existe uma proposta municipal. O que existe hoje, por exemplo, o laboratório de rua, abordagem, tudo eles fazem, não, seria injustiça dizer que não fazem, mas eles não foram preparados para fazer para adicto, porque esse indivíduo que está ali, não adianta, ele precisa de tratamento. Se ele não entender que ele está doente, não vai. Hoje, a grande dificuldade, por exemplo, que tem no país é o que se faz com a Cracolândia? Pode internar de forma involuntária? Não, na lei não. Ele é voluntário? Ele não é voluntário. E a pergunta que eu faço para todo mundo o direito dele de ir e vir pode ser privado? Não, não pode. Mas também não pode ser privado o direito do morador que está lá, não pode ser privado o direito de um monte de gente. Então tem que haver do Estado um acordar para achar uma solução. Nesses casos, eu sou extremamente favorável a uma compulsória momentânea, ou seja, pega esse indivíduo, leva, espera ele, comunica ao Ministério Público, ele ter condição de raciocinar, porque ele está fora as condições normais dele. É um processo que o Brasil vai ter que acordar. Hoje ainda não pode, não é permitido, mas eu acho que em algum momento nós vamos ter que acordar para discutir isso. Uma coisa que a gente pode apoiar do ponto de vista do que Deus nos direcionou a fazer nós trazermos aqui autoridades para discutir esse assunto. Sim. Né? Porque eles são representantes do povo, certo? Como representantes do povo, eles precisam ouvir as demandas do povo. E esse problema que a gente tem visto mais de perto nesses 5 meses e meio, quase 6 meses que a gente está com esse ministério na rua, a gente percebe o quão grave é. Porque são pessoas, na sua grande maioria, quando a gente conversa, com problemas pessoais também estruturais, né? Falta de paternidade, às vezes uma separação feita de forma abrupta, um sentimento de rejeição, problemas que são gerados emocionalmente e que a fuga dele acaba sendo a droga e não necessariamente são bandidos, é isso que eu quero dizer, né? Muitas dessas pessoas acabam sendo vítima de alguma situação pessoal e de forma errada buscam preencher esse buraco aí com o uso da droga e acaba dando no que a gente vê nas ruas, né? É a dificuldade que nós temos com a chamada droga lícita. Eu acho que o nosso maior problema ainda não é, Temer, as drogas ilícitas, embora há uma briga aí para deixar tudo possível, né? É o caso agora da maconha. Mas a grande dificuldade do Brasil não é com as ilícitas, é com a lícita. Porque o que acontece? Aquele que começa a fumar, ele vai para o tabagismo, automaticamente começou a ficar normal eu também beber. Que também ficou normal eu beber socialmente, mas esse socialmente meu é todo final de semana. Não sei se você já parou para pensar, nesses últimos 4, 5 anos, a quantidade de adega que está surgindo nas nossas cidades. É um sintoma. Aí, eu vou falar do bairro onde eu moro. Eu acho que são 18 adegas que nós mapeamos. Num bairro, 18 adegas. Dessas 18, a gente tem mapeada 9 que funcionam 24 horas. Mas quem de sã consciência precisa beber 2 horas, 3 horas, 4 horas da madrugada? Aí a pergunta que não quer calar as adegas que estão abertas para quê? Para manter bêbado, para manter o indivíduo que está na esquina, vendendo droga, esperando. E isso daí tem que ter do município. E vou falar uma coisa agora, já que a gente pode criticar? Pode, claro. Então, vamos lá. A pergunta que eu faço, Temer, eu tenho alguns amigos de comunidade terapêutica que estão há 5, 6 anos tentando legalizar a comunidade e não conseguem. E a adega é no dia. A adega é no dia. Nós temos um processo com a prefeitura de Taubaté, que está correndo aí já há anos, que eles cobram um alvará hospitalar. Imagine, eu devo para a prefeitura 180 mil, porque segundo a prefeitura eu tenho um hospital. Imagina, não tem uma máquina naquele lugar, mas segundo a prefeitura eu tenho um hospital.
Eu tenho um amigo, que por sinal parente, que tem uma adega. E ele paga R$170 de alvará. O nosso, R$12.800. Então, olha a discrepância. Enquanto os que estão tentando fazer têm a dificuldade. E a adega se abre em qualquer canto, em qualquer esquina. E o que é maluco, né, dessa história toda é que tudo isso que as comunidades terapêuticas fazem é dever do Estado. Sim. Né? Tá lá na nossa Constituição. E pessoas, porque recebem um chamado de Deus, e isso é chamado puro, né? Resolvem se empenhar para fazer algo que é obrigação do Estado, e o Estado, ao invés de ajudar, atrapalha. Então eu acho que a gente tem que usar até esse espaço aqui que a Tati Marinho nos deu para a gente levar isso cada vez mais longe, trazer essas pessoas aqui e cobrar, né? Então, eu até conversando com o Júnior Ortiz, eu falei sobre isso para ele. Eu falei, olha, cara, você vai ter o nosso apoio, eu vou declarar publicamente em relação ao seu projeto, do seu plano de governo, mas depois a gente vai cobrar. Porque, de fato, a gente precisa fazer essa cobrança para que essas autoridades constituídas desempenhem o seu papel dentro de uma racionalidade mínima. Né? É uma loucura naquele espaço que você tem lá ser um alvará hospitalar, não faz nenhum sentido. Hospitalar. Né? E você lá, e a gente sabe, você não vai gostar que eu fale, mas é um fato, acaba tirando dinheiro do próprio bolso, né, para bancar aquilo lá. Então a gente tem que ir atrás disso, e eu quero deixar novamente o pedido, especialmente para os empresários da cidade, que se envolvam. Você que Deus te deu uma porção um pouco maior, que você retribua isso para a sociedade. Né? Porque se a gente se engaja com o mínimo que a gente possa fazer, cada um tem o tamanho da sua perna, a gente sabe disso, o mínimo que a gente possa fazer é muito, porque realmente é uma necessidade crescente. Eu vejo pelas nossas reuniões, Pastor Pedro, a nossa primeira reunião tinha 2 pessoas, né? E não para de crescer. Hoje a gente estava aqui discutindo com o Helder, se hoje à noite chover, como é que a gente vai fazer? Porque no coreto não cabe mais. Né? Então, quer dizer, existe uma demanda cada vez maior e a gente precisa, sim, não só de recurso financeiro, como de braço. Sim. Isso é muito importante. Já temos perguntas aí, comentários? Temos perguntas, vamos lá. Rafael, o El mandando aqui, ó. Temer, pergunte a ele sobre a experiência com o evangelismo de Cuba. O pastor falou um pouquinho sobre Cuba já lá falou. no comecinho. A Matilda Carmo, nossa, que testemunho desse pastor. Muito bom vocês trazerem o outro lado de missões e a real situações dos irmãos em determinados países. O El também perguntou aqui, pastor Pedro, qual a dor, na sua visão, tanto das clínicas quanto das comunidades terapêuticas do Brasil? A dor, né? A pergunta? Qual a dor? Eu acho que a maior dor que nós temos como comunidade, eu posso dizer pelos irmãos, é o não entendimento do que nós queremos fazer. Nós não queremos dinheiro do governo, nós não queremos dinheiro da família, nós não precisamos, inclusive, disso. O que nós queremos é ver pessoas mudadas, transformadas pelo poder do Evangelho. E nós queremos que o Estado entenda que nós não somos contra os CAPs da vida, não somos contra as clínicas que têm, mas nós queríamos só sermos respeitados como uma proposta residencial de tratamento. Eu acho que esse é a dor nossa, de não ser entendido como comunidade terapêutica. Eu me lembro que lá no Canadá, eu pastoreei o Canadá por 11 anos, lá tem um pessoal da Betel. E como em outros países a comunidade terapêutica é bem vista, bem acolhida. A Betel, por exemplo, agora faz um tremendo trabalho em Portugal, Temer. Eles têm, se eu não me engano, 8 ou 9 fazendas de laranja, aonde tudo que é produzido é para manutenção da comunidade e não só de Portugal. O recurso que sobra, eles distribuem para outros lugares do mundo. Então, tem jeito de fazer? Tem. Eu acho que o governo deveria inclinar para entender isso. Pastor Pedro, eu queria te agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. A possibilidade da gente estar envolvido nesse projeto, que é maravilhoso. Amém. Agradecer pelo seu apoio aí. Você, como um irmão mais velho, tem nos ajudado muito, né, no direcionamento disso tudo.
liberou palavras muito importantes sobre a Amém. minha vida. Te agradeço por isso. Amém. E eu queria que você deixasse um recado final para quem está Ótimo. nos assistindo, para a gente encerrar mais esse episódio. Hoje, às 18h30, na Praça Barbosa de Oliveira. Você que quiser participar conosco do que a gente tem feito lá, é nosso convidado. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, mas o meu recado final é para você que tem em casa um dependente ou você que conhece alguém. Nós desafiamos, né, vocês a poder levar a comunidade terapêutica. E quero dizer o seguinte, que nós, a equipe de segunda, posso dizer nós, né, nós temos vaga para todos. Literalmente, escute bem o que eu estou te dizendo. Se você tem um pai com álcool, se você tem um filho nas drogas, na adicção, nós temos vaga para todos. A capacidade da minha unidade é para 35 pessoas. Ela não está nem com a metade, porque a gente tem guardado para a equipe de segunda. Mas se não tiver na nossa, eu falo para você sem medo de errar. Eu faço gestão de vaga para várias cidades aqui do Vale do Paraíba. Nós vamos encaixar aonde for. Conte conosco. A nossa função, a nossa missão é te servir. Obrigado, Se você Temer. precisar disso, manda para a gente uma mensagem aí pelo direct que a gente entra em contato com você. Até mais.